Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num dos universos mais explosivos da nossa literatura, a obra de Álvaro de Campos. Olá. A nossa fonte principal são os poemas completos e a missão, se quisermos, é tentar perceber uma coisa que sempre me intrigou. Sim. Como é que o poeta que escreve uma ode eufórica à beleza das máquinas, das fábricas, acaba a sussurrar que tem a alma partida como um vaso vazio? É a pergunta central, sem dúvida. Parece-me que a história do Álvaro de Campos é de uma promessa que se desfez. E é esse rastro que vamos tentar seguir. E é uma pergunta central porque Campos é, talvez de todos os heterónimos de pessoa, aquele que personifica de forma mais violenta as contradições do século XX. Exato. E essas contradições, como vamos ver, se calhar não estão assim tão longe das nossas. É preciso perceber que a pessoa não inventou só um nome? Não, de todo. Ele construiu uma pessoa, com biografia, profissão, aspecto físico, uma psicologia inteira. Álvaro de Campos era a sua sonda, enviada para o coração da modernidade. E que biografia? É tão detalhada que quase parece real. Engenheiro naval, formado em Glasgow, na Escócia. Uhum. Nascido em Tavira, a 15 de outubro de 1890. Alto, magro, cara rapada, um tipo vagamente de judeu português e, o meu detalhe favorito, o monóculo. O monóculo é genial. Ele é cosmopolita, viajou, é um homem do futuro, mas o que me fascina é a escolha da profissão. Porque um engenheiro parece o oposto de um poeta. E é exatamente por isso. O engenheiro é o símbolo do homem moderno, técnico, racional, o construtor do progresso. Certo. Pessoa põe este homem da lógica e do aço em confronto direto com o caos das emoções. É quase um laboratório. O que acontece quando? Exato. O que acontece quando o arquiteto do futuro é inundado por uma sensibilidade sem limites? É o choque. A ordem da máquina contra a desordem da alma. E comparado com os outros heterónimos, a diferença é... É brutal. O Caieiro recusa o pensamento para sentir a natureza. O Ricardo Reis usa a razão para se proteger do sentimento. O Campos não recusa nada. Ele quer sentir tudo de todas as maneiras. Uau! E é essa ambição, essa ganância de sentir que o vai construir e, inevitavelmente, destruir. Sentir tudo de todas as maneiras e soa um programa de vida incrivelmente exaustivo. É? E é curioso que, com essa biografia de homem moderno, dinâmico, os seus primeiros poemas importantes sejam sobre tédio. Sim. Um tédio profundo, quase paralisante. É uma contradição logo à partida. Esta é a primeira fase dele, a fase decadentista. Antes da explosão vem a implosão. Ele está mergulhado numa apatia, numa náusea de viver, que vem não de ter vivido muito, mas de sentir que não há nada de novo para viver. Certo. O poema Opiário, que ele supostamente escreve numa viagem ao Oriente, é o manifesto desse estado. A viagem, que devia ser uma fonte de sensações, torna-se só... Mais uma paisagem para o cansaço dele. Exatamente. Tenho aqui um excerto que é incrível. Ele diz: é antes do ópio que a minha alma é doente. Sentir a vida convalesce e estiola. E eu vou buscar ao ópio que consola um Oriente, ao Oriente do Oriente. É isso mesmo. Quer dizer, a doença já lá estava. O ópio é o sintoma, não a causa. Ele procura uma fuga dentro da própria fuga. É um cansaço existencial que, de facto, parece muito moderno. Quase como o esgotamento de quem já viu tudo online e nada o impressiona, não é? É uma analogia perfeita. O tédio de quem tem acesso a tudo, mas não consegue sentir nada. Ele está saturado de estímulos que já não o estimulam. E apostar nesse ponto zero. Precisamente. É por estar nesse ponto zero de sentimento que a viragem que se segue é tão violenta. É uma reação quase química. Quando se está vazio, qualquer coisa que entre tem um efeito explosivo. E que explosão! É aqui que ele vira a mesa por completo e entra na fase futurista sensacionista. O poeta doente e apático transforma-se num profeta do barulho, da velocidade, da força bruta da indústria. Uhum. A energia na ode triunfal é quase assustadora. Ou rodas, ou engrenagens. Rrr, eterno, forte espasmo atido dos maquinismos em fúria. Isto bem, já não é tédio. De todo. É uma espécie de febre. Ele abraça o futurismo europeu que celebrava a máquina, mas leva-o a um extremo muito pessoal, que Pessoa chamou de sensacionismo. Que é... A ideia não é só admirar as máquinas, é ser
as máquinas. É sentir a fúria do motor, a rotação das engrenagens, a força do aço dentro de si. É uma tentativa de se fundir com a energia do mundo moderno para talvez deixar de sentir o seu próprio vazio. Sabe, quando leio esses versos, a minha reação é ambígua. Por um lado, sinto a euforia, a celebração. Por outro, parece-me mais um grito de dor do que de alegria. Sim. Este espasmo retido dos maquinismos em fúria soa a algo que está prestes a rebentar. É uma tensão insuportável. E essa é a ambiguidade genial de Campos. Ele está a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele deseja a força, a violência, a energia impessoal das máquinas, porque talvez odeie a sua própria fragilidade humana. Uma fuga de si mesmo. É um desejo de transcendência. Como ele diz noutro poema, afinal, quanto mais personalidade eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, mais possuirei a existência total do universo. É uma ambição quase megalómana. Ele não quer só viver no universo, ele quer ser o universo. Isso mesmo. É uma espécie de fear of missing out existencial levado ao extremo. Se não sentir tudo agora com a máxima intensidade, é como se não existisse. Uma ânsia de absorver o mundo. E essa fúria não se fica pelas fábricas, pois não, ele leva para outros cenários. Exatamente. Na Ode Marítima, essa mesma energia é projetada para o mar. Mas não o mar calmo, poético. É o mar das viagens, dos piratas, da violência. Ele grita: "Ah, os piratas!" A ânsia de ser eles todos. Ele quer ser o oposto do engenheiro civilizado. Quer ser a força, a moral, a crueldade, a ação pura, sem pensamento. É uma fantasia de poder absoluto para compensar uma sensação de impotência interior, avassaladora. Ele quer devorar o mundo porque se sente oco por dentro. E claro, essa intensidade toda tem um preço. Ninguém consegue viver nesse pico de euforia para sempre. Impossível. É como correr uma maratona a uma velocidade de sprint. Inevitavelmente tem de haver um colapso. E o colapso é total. Toda a energia da ode triunfal e da ode marítima tinha de ir a algum lado. E quando a adrenalina baixa, o que sobra é a ressaca. A ressaca existencial. É isso que vemos na terceira fase, a fase intimista, a bulicólica. A ressaca de quem tentou ser tudo e acabou por não ser nada. O barulho das máquinas desaparece e no silêncio ele ouve apenas o som da sua própria alma a partir-se. Nesta fase, a máscara do engenheiro futurista cai por completo, não é? Ele parece aproximar-se muito mais do próprio Fernando Pessoa. Sim, da sua angústia, do seu sentimento de desajuste, a linguagem muda. Torna-se mais simples, direta, quase confissional. E é aqui que estão alguns dos poemas mais... Devastadores. Sim. Por exemplo, Aniversário. Aniversário é de uma tristeza lúcida, implacável. Ele olha para o passado, para a infância, não com uma nostalgia doce, mas com a dor aguda da perda. Aquela frase. A frase, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto, é de uma simplicidade brutal. Sim. A felicidade não está só no passado, está num passado que foi aniquilado pela morte. A casa, a família, a inocência, tudo desapareceu. O presente é só a ausência. E depois há a honestidade cortante do poema em linha reta. Lembro-me da primeira vez que o li, na escola. Foi um soco no estômago. Acontece a muita gente. Numa altura em que começamos a construir as nossas máscaras sociais, ler alguém a confessar-se daquela maneira é chocante. É um poema incrivelmente corajoso e, hoje em dia, mais relevante que nunca. Ele diz: "Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vilo." É um ataque direto à hipocrisia social. À cultura da performance, em que todos projetam uma imagem de sucesso e invencibilidade. Parece que ele está a descrever um feed de Instagram 100 anos antes de existir. É impressionante. Ele é o único que ousa admitir o fracasso, a baixeza, a humanidade imperfeita. Exatamente. A sensação de ser o único impostor numa sala cheia de vencedores. É um sentimento tão comum, mas... Raramente expresso com esta crueza. E essa sensação de identidade partida, de não se reconhecer, culmina talvez em Lisbon Revisited, de 1926, onde ele diz: "Outra vez te revejo, mas ai, a mim não me revejo. Partiu-se o espelho mágico em que me revia idêntico." É a imagem perfeita da fragmentação do eu moderno. O ritmo da vida,
as múltiplas identidades que temos de assumir, A pressão. pressão para sermos sempre mais, sempre melhores, tudo isso contribui para essa sensação de que o nosso eu se partiu em 1000 pedaços. E Campos leva essa imagem à sua conclusão lógica num poema curtíssimo, quase um haiku de desespero, Apontamento. Que diz apenas: a minha alma partiu-se como um vaso vazio, caiu pela escada excessivamente abaixo. Uau! Excessivamente abaixo? Não foi uma queda pequena, Não. foi uma queda catastrófica, sem retorno. É o ponto final, é o fim da linha. O vaso não está só rachado, está em cacos. E estava vazio para começar. Toda a tentativa de o encher com a fúria das máquinas, com as sensações extremas, falhou. A ressaca da modernidade deixou-o esvaziado e quebrado. Então, se olharmos para esta trajetória completa do tédio paralisante para a euforia maníaca com a tecnologia e, finalmente, para esta desintegração, o que é que a jornada de Campos nos diz, no fundo? Diz-nos muito, Álvaro de Campos é a personificação da grande promessa e do grande fracasso da modernidade. Em que sentido? A promessa era que a tecnologia, o progresso, a velocidade nos iam libertar e dar um novo sentido à vida. Iam criar um novo homem mais forte. O fracasso é a descoberta de que o progresso exterior não cura a fratura interior. De que serve ter tudo isso? Exato. De que serve ter comboios de alta velocidade e fábricas gigantescas se, por dentro, nos sentimos mais sós e fragmentados do que nunca? Ou seja, no fundo, essa tentativa de sentir tudo era só uma forma de não ter de se sentir a si mesmo. Uma fuga para a frente que só levou a um beco sem saída. Precisamente. Ele é o poeta da inquietação, da fratura entre o que projetamos para o mundo e o que realmente sentimos por dentro. Ele encarna a pergunta que talvez ainda hoje não tínhamos conseguido responder. Como é que se pode ser inteiro num mundo que nos puxa em 1000 direções ao mesmo tempo? A obra dele é um mapa da ansiedade moderna. É. Ele sentiu há um século o esgotamento, a sobrecarga de informação e a alienação que hoje associamos ao mundo digital. O que nos leva inevitavelmente a uma última reflexão. A trajetória dele parece um espelho quase profético da nossa relação com a tecnologia. A euforia inicial com a internet, a promessa de conexão e depois, gradualmente, a ansiedade, o burnout, a solidão no meio da multidão online. Sem dúvida. A alma partida como um vaso vazio parece uma boa descrição para o estado de muita gente hoje. Pois parece. E isso deixa-nos com uma pergunta em aberto, que é talvez o maior legado de Campos. Se ele vivesse hoje, em 2026, como seria a sua poesia? Seria um tech bro. Seria ele a escrever uma ode triunfal à inteligência artificial e ao metaverso, celebrando a fusão do homem com o algoritmo? Ou, pelo contrário, os seus poemas seriam um lamento ainda mais profundo, um poema em linha reta para a era digital, confessando a solidão por detrás dos avatares perfeitos? Ou talvez as duas coisas. Provavelmente, e essa é a sua genialidade. Ele seria as duas coisas. Escreveria ambos os poemas, talvez no mesmo dia.